Hoje nós recebemos aqui no estúdio o médico veterinário, Dr. Anderson Santos Galvão. Ele vai falar um pouco sobre parasitas bovinos, o que é, como controlar e as principais ações de prevenção. Doutor, muito bom dia, bem-vindo. Obrigado, Leonardo, pela oportunidade. Obrigado vocês, ouvintes, telespectadores que estão aqui com a gente. Para mim é motivo de privilégio e muita alegria da gente falar de pecuária, falar desse tema parasitas, né? E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, fique até o final, que você vai ser edificado, vai sair com informação boa aí, em nome de Jesus. Com certeza. Bom, doutor, para começar, o que são de fato os parasitas bovinos? Porque é o que a gente conversava aqui nos bastidores. Para quem está no meio, é uma coisa muito comum, mas para quem está a porteira para fora, talvez um assunto novo, né? É verdade. Eu gosto de fazer uma comparação, Leonardo, do seguinte. Todo mundo já deve ter feito uma viagem, ou se programou para uma viagem, ou já se hospedou em algum hotel, né? E eu gosto de fazer essa comparação que o parasita, ele é esse hóspede. Só que ele é esse hóspede que não é bem-vindo. Ele é um hóspede ingrato. Ele não paga para estar ali naquele hotel, né? No caso, esse hotel é o bovino, é a vaca, é o boi, né? Ele vai consumir todos aquelas gostosuras que tem no hotel, né? Então o parasita, ele é esse hospedeiro ingrato, né? Esse hospedeiro que não paga por estar no hotel, mas que ele vai consumir muito dessa energia, vai consumir muito dos benefícios que o bovino tem na sua fisiologia, o sangue, os minerais, a energia que ele tem, né? Então eu gosto de fazer sempre essa comparação, que o parasita é aquele hóspede que você não queria ter no seu hotel, mas ele está lá e ele só vai fazer check-out, ele só vai fazer saída, se você combater ele da forma certa, como a gente vai conversar aqui hoje. Muito bacana, interessante essa comparação e ficou bem claro para a gente poder de fato entender. E quais são as principais doenças parasitárias de bovinos, doutor? Bom, Leonardo, a gente poderia dividir em duas etapas. Existem os parasitas internos e os parasitas externos. Dois grupos, dois grandes grupos, né? A gente também chama no nosso meio da veterinária o endoparasita, que é os que estão internos, que a gente não consegue ver, o produtor não vê ele, e os ectoparasitas, são aqueles que a gente vê, né? A exemplo, a mosca do chifre, o carrapato, são exemplos de parasitas externos que o produtor ele pode ver, né, que ele está infestando o seu rebanho e aí ele já vai fazer alguma ação. Então são divididos em duas etapas, endoparasitas e ectoparasitas. Os parasitas internos, os endoparasitas, são as verminoses mais comuns no nosso dia a dia. A gente vai falar um pouquinho delas aqui também, mas eu quero deixar um pulo do gato. Existe um endoparasita que é muito silencioso, que na maioria das fazendas, seja de corte ou de leite, ela está presente em 95% dessas fazendas e o principal ponto de atenção para você, produtor, ela é uma doença silenciosa, né? E a gente vai falar um pouquinho dela, que é a hemeriose. Mas a gente vai chegar lá, né, com essas perguntas, mas seria bom você ter em mente que existem duas categorias de parasitas. Os parasitas externos, que a gente consegue ver, os parasitas internos, que a gente não consegue ver, que é silencioso. E o que causam essas doenças parasitárias? A gente também pode dividir, Leonardo, em dois grandes blocos. Prejuízos em caráter sanitário, na saúde especificamente desses animais, vai comprometer a saúde desses animais, levando esses animais a terem doenças secundárias e também prejuízos em caráter econômico, financeiro para a atividade pecuária. A gente está vivendo um momento como um todo no agro, não só na pecuária, de margens apertadas, né? Margens de lucros apertadas. Então o produtor ele tem que ter a consciência que ele tem que ser mais eficiente ainda nesse período. Por quê? Porque se ele deixa o parasita, esse hospedeiro, tomar conta, o prejuízo vai para o ralo. Se ele deixa esse parasita, esse hospedeiro tomar conta, as doenças vão contaminar todo o seu rebanho, né? Então, consequentemente, tem que ser feito o controle. Vamos dividir aqui em duas etapas? Como que a gente faz o controle, como que a gente faz a prevenção e para a gente conhecer esses parasitas? Por exemplo, mosca do chifre e os carrapatos. Os carrapatos, eles sugam mais ou menos um carrapato adulto 5 ml de sangue de um animal. 5 ml é muita coisa. Pensando numa vaca de leite, por exemplo, que está lá infestada com 200 carrapatos, a gente vai ter um impacto muito negativo na produção de leite. Pensando no bezerro,
Esse bezerro infestado por carrapato, ele vai gerar uma anemia, essa anemia vai baixar a imunidade desse bezerro, vem uma doença chamada tristezinha parasitária, que abre porta para outras doenças. Então sim, os parasitas eles devem ser feitos os controles necessários de cada categoria animal, no período certo, a raça certa, e é o que a gente vai conversar aqui hoje. Na mosca do chifre, ela também tem um grande papel que a gente tem que ter atenção. Como ela consegue voar de propriedade para propriedade, ela pode contaminar um animal doente para um sadio, né? Levando, ela simplesmente ela pousa ali, ela gosta de sangue, pousa num sangue contaminado com uma doença específica, seja ela qual for, e pousa, por exemplo, lá na mucosa do olho do animal, né? Então ela pode disseminar doenças no próprio rebanho ou em rebanhos vizinhos. Então é um ponto de atenção que você, produtor, tem que ter. Não é só o estresse que gera no animal pela picada da mosca, mas sim o quanto ela pode levar de doenças para o seu rebanho. E para finalizar, né, a gente tem que falar da verminose, que é uma doença silenciosa, que o produtor, na maioria das vezes, ele não consegue ver a olho nu, porque a gente divide em casos clínicos, que são aqueles que você, produtor, você enxerga que o seu animal está perdendo peso, e os subclínicos, que na maioria dos casos você não percebe. Se você não tiver um acompanhamento de pesagem desses animais com certa frequência, você não vai perceber que esse animal está comendo um proteinado bom, um pasto bom, mas está perdendo peso, né? E aí você não vai entender por quê. Bem provável que a gente está falando das verminoses. E, para fechar esse ponto de quais são as doenças parasitárias, o ponto que eu falei do início, a hemeriose. É uma doença recente, né? Pouco falada, mas muito estudada. Ela é proveniente de coccidiose. A hemeriose causa coccidiose, que vai lá no trato digestivo do bezerro, na maioria dos casos, porque o bezerro ele ainda não tem uma imunidade fortalecida, ele está em fase de crescimento, de desenvolvimento, e gera aquelas famosas diarreia preta. O produtor sabe o que eu estou dizendo. A diarreia preta, geralmente, ela tende a ser a causa da hemeriose. Às vezes o produtor está me ouvindo e fala assim, rapaz, na minha fazenda já teve diarreia preta, eu fiz o uso do antibiótico, fiz o uso do tratamento, mas não resolveu. É bem provável, meu amigo produtor, que a gente está falando desse parasita chamado hemeriose. Muito bem. E as principais verminoses dos bovinos? As principais verminoses, elas causam também vários prejuízos econômicos e sanitários para os animais. Vamos dizer, por exemplo, na anemia. Como a gente disse aqui no início, né? Pensa um parasita, um verme que está ali hospedado no seu bovino, no seu rebanho, e tudo que ele está comendo, 50% é para ele. Só que ele não paga o pasto, ele não paga o sal mineral, ele não paga a diária dele, mas ele consome tudo. Então você tem um sócio, indiretamente, produtor, que ele não paga para participar dos seus lucros, mas que consome os seus lucros. Consequentemente, esse animal ele vai ter perda de peso, esse animal ele pode gerar uma diarreia, ele pode gerar sim uma pneumonia, em casos mais severos, e também a anemia, porque ele vai se contaminar ali, ele vai consumir todo o sangue que tem esse animal. Então ele vai estar dividindo tudo que esse animal está ganhando de peso, está ganhando de produtividade, essa verminose ela está ali sugando, né, tirando parte da produção do bovino. E como as doenças parasitárias são transmitidas, doutor? Bom ponto. Esse ponto, eu costumo dizer que quando a gente está numa guerra, e a gente pode chamar essa parasitose, a parasitemia, os parasitas, como se fosse uma guerra. É uma guerra que o produtor está enfrentando. Na guerra, a gente tem que entender cada vez mais o seu adversário, né? A gente vê esses filmes aí de estratégia de guerra, né? Que as pessoas ali, os líderes, eles vão estudar o seu adversário. Então, o médico veterinário, ele é a pessoa capacitada a fazer qual que é a melhor prevenção, qual que é o melhor jeito de fazer o tratamento, porque ele conhece quais são as armadilhas que o parasita coloca para o pecuarista e para os bovinos. Então existe sim um método para a gente controlar, a gente vai levar em consideração qual é a forma de produção desses animais, se é cria, se é recria, se é ciclo completo, se é engorda, se você faz um controle
de parasitas com frequência, ou se você só faz o controle tático, porque existe duas maneiras da gente fazer esse controle, né? O controle tático é aquele que o produtor comprou um animal, comprou um produto lá na agrorraça e vai lá e faz a aplicação, por conta própria. O controle estratégico, a própria nome já fala, você tem uma estratégia, você elaborou um plano ao longo do seu ano, ao longo do seu ciclo produtivo. E aí você vai ver quais são os parasitas que estão infectando o seu rebanho e a partir disso você vai determinar quais são os meses estratégicos que você vai fazer essa vermifugação, esse controle dos parasitas externos para que você tenha sucesso aí na sua atividade. Mas o recado que eu quero deixar que é muito importante para você, amigo pecuarista, um erro muito comum. Não faça o que o seu vizinho está fazendo, porque o que o seu vizinho está fazendo dá certo para ele. Não necessariamente vai dar certo para você. O seu sistema de produção ele pode ser diferente, a raça dos seus animais pode ser diferente, a pastagem sua pode ser diferente. Então a gente não pode deixar como regra. Tudo que dá certo para o meu vizinho eu tenho que implementar? Não. Consulte um médico veterinário que te assista de perto para que te dê as recomendações certas, para você tomar as melhores decisões no controle estratégico dos parasitas. Seguindo aqui o nosso AgroSucesso nesta manhã, a gente está batendo um papo com o médico veterinário, Dr. Anderson, trazendo todos os detalhes para nós sobre parasitas em bovinos, um assunto muito importante. Doutor, como é feito o diagnóstico de parasitose? Bom ponto. Como a gente diz que na maioria das vezes essas doenças são silenciosas, é necessário sim você fazer o uso de exames laboratoriais. Esses exames são simples, não são de difícil acesso ao produtor. Ele pode consultar isso com o seu médico veterinário da sua confiança, ou até mesmo ir até vender o jabá aqui, você pode chegar até na agrorraça e pedir que um laboratório faça o exame para saber como que está a saúde dos seus animais. É claro que para os parasitas externos, você já consegue fechar o diagnóstico no olho. Você já vai perceber ali a infestação de carrapato e de mosca. Mas pensando nas verminoses, a gente coleta ali as fezes, viu, Leonardo, desses animais, leva para um laboratório e ali a gente começa a contar os oócitos, a quantidade de óvulos que existem de parasitas. A partir disso a gente sabe determinar se a gente está falando de uma alta infestação, de uma baixa infestação e pensando também na hemeriose, que é um dos parasitas que a gente comentou, da diarreia preta, a gente faz a fechada de diagnóstico com esse exame, para saber se de fato a gente está falando da hemeriose ou se a gente está falando de uma doença bacteriana. Então é possível fechar o diagnóstico, coletando as fezes desses animais, levando para um laboratório e tomando a melhor decisão aí para o seu rebanho, para você voltar a ter lucro. Com certeza. E como tratar uma infecção parasitária? Bom ponto. A gente falou no primeiro bloco que a gente pode dividir em duas etapas, tanto o tratamento tático, tanto o tratamento estratégico. Para ambos que você for escolher, essa dica é uma dica de ouro para quem está nos assistindo. É muito comum, Leonardo e ouvintes, o produtor trocar o nome do produto. Vou dar um exemplo aqui sem vender jabá nenhum. Muito produtor numa vacinação comprou o Ivomec. Na outra vacinação ele comprou o Puritec. Ele trocou de produto, mas ele não trocou de molécula. Ele não trocou de princípio ativo. Ele está aplicando o mesmo produto. Então por que isso é importante, Anderson? Isso é importante para você, produtor, fazer sempre esse rodízio de moléculas, para evitar as resistências no seu rebanho. É interessante você fazer de 2, no máximo 3 aplicações seguidas da mesma molécula, seja para verminose ou para o tratamento de carrapatos e moscas. Então você fazer esse manejo, esse rodízio de moléculas é importante para o seu rebanho. Você vai ter mais eficiência nesse tratamento, você vai gastar menos porque você não vai ter que fazer repetido, né? E você pode consultar isso através de um médico veterinário, ir até a agrorraça, perguntar, um balconista, falar, olha, eu já vim fazendo já esse produto, eu queria trocar de molécula. Isso é muito importante para você ter resultados expressivos. Eu fiz aqui na minha colinha aqui, Leonardo, se você me permite. Sim, claro. A gente tem basicamente 7 moléculas diferentes que você, produtor, pode trabalhar. Eu levantei aqui, a gente tem a abamectina, a ivermectina, que foi muito usada na pandemia, né? Ivermectina, temos a moxidectina, a doramectina, o levamisol, a eprinomectina, deu a 7. Sulfoxi e albendazol também.
Então você tem 7 ferramentas que você pode trabalhar da melhor maneira no seu rebanho. E aí a pergunta é, como controlar, como prevenir? O ideal existem 2 protocolos que a gente gosta de falar bastante deles. São 2 protocolos que existem estudos científicos com relação a ele. O primeiro protocolo é o da Embrapa, é o mais antigo. É o protocolo 579. O que significa isso, 579? No mês 5, no mês de maio, eu faço uma aplicação. No mês de julho, no mês 7, eu faço outra aplicação. E no mês 9, mês de setembro, eu faço uma outra aplicação para que eu possa passar o período do ano desses animais sem presença de parasita. Existe um estudo mais recente feito do laboratório da Zoetis, que é o 5811, que você faz uma vermifugação no mês de maio, no mês 5, no mês 8 você faz outra em agosto, e no mês 11, que é a mês de vacinação também, de novo, novembro você faz outra aplicação. Então ficaria mês de maio, agosto e novembro. 3 aplicações estratégicas para você passar com o seu rebanho sem verminose ou você minimizando os prejuízos. Por que são esses meses específicos? Que existe um mês, Leonardo, no mês da seca, o parasita ele não consegue sobreviver no ambiente, mas ele consegue sobreviver no trato digestivo do animal. Então por isso que eu tenho que fazer essa vermifugação nessa fase, né? Para eliminar também os que estão nos animais e os outros eu faço um trabalho no ambiente. Com certeza. E tem como prevenir essas parasitoses? Olha, não existe uma vacina, né, que a gente possa aplicar para a prevenção das parasitoses, né? O produtor ele vai ter que adotar estratégias, né, dentro da fazenda para que ele possa minimizar os prejuízos causados pelos parasitas. Eu gosto de dizer muito assim, lá no Rio Grande do Sul, né, lá algumas regiões onde o clima é muito frio, não existe presença nenhuma de carrapato. Se a gente traz um bovino de lá para cá, chega aqui no Goiás, quente e úmido, clima ideal para o carrapato. Esse animal, se ele não passar por uma adaptação, ele vai morrer. Um animal adulto, grande, pesando 500, 600 quilos. Um carrapatinho pequeno vai matar ele. Onde eu quero chegar com essa linha de raciocínio? Os parasitas, eles devem ser não exterminados, porque a gente não consegue exterminar, mas a gente tem que controlar ele, para que ele não cause prejuízos financeiros e nem sanitários para o nosso rebanho, e esse é o objetivo. E no caso do pecuarista que está lá na sua propriedade rural, observando o seu gado, junto com os seus colaboradores, quais são os sintomas de parasitas no gado? Olha, esse sintoma da diarreia preta, principalmente nos bezerros, eu acho que esse sintoma é um sintoma que muitos produtores que estão nos assistindo, nos ouvindo, ele vai se sentir que já vivenciou isso na sua porteira, né? Esse é um sintoma que você deve abrir o olho. Se você está tendo muita frequência de diarreia negra nos seus bezerros e você está fazendo os tratamentos com antibiótico e não está tendo sucesso, é bem provável que você está falando de uma diarreia por hemeriose, que é um parasita sim. Pensando nos animais adultos, né, a gente deu um exemplo agora de bezerros, pensando nos animais adultos, você está oferecendo o melhor para os seus animais. Sal mineral de boa qualidade, pasto bom, e esses animais não estão ganhando peso. Bem provável que a gente está com um surto e uma grande infestação de parasitas internos, por isso que esses animais não estão ganhando peso. Então, por essas 2 óticas, Leonardo, a diarreia nos bezerros e também a perda de peso desses animais adultos, são 2 indicadores que o produtor pode ficar atento que ele está diante de uma parasitemia. E pensando na diarreia, pensando na mosca do chifre e no carrapato, o produtor ele já consegue ver a olho nu, né? Esse ele não precisa de exame, né? Só no olhômetro mesmo ele já consegue fechar o diagnóstico mesmo. E como o senhor disse, os parasitas bovinos então podem causar perdas potenciais. Potenciais. Eu trouxe até uma colinha aqui do estudo aqui, ó, de 2000, é um estudo, não é tão recente, ele é de 2014, do professor Laerte Grise, né? O que ele catalogou no nosso país? Ele disse para nós que os prejuízos financeiros causados pelos parasitas passam da casa de 13 bilhões de dólares por ano. E eu fui fazer uma rápida busca. Em 2014 o dólar estava em torno de 2,60, né? 2,59 frente ao real. Então nós estamos falando aí
de quase 30 bilhões de reais por ano, que é os prejuízos que os parasitas causam na pecuária. Nossa, mas parece um número grande, assustador? É, porque como eu disse no início, os parasitas eles são silenciosos. Na maioria das vezes o produtor não consegue ver se ele não tem essa frequência de exames, se ele não tem um calendário sanitário estabelecido, que a gente falou do 579, né? Então sim, você está perdendo dinheiro quando você não faz o controle certo dos parasitas. Excelente. Doutor Anderson, muito obrigado pela presença com a gente nesses minutos aqui, trazendo informações importantes que valem milhões e milhões de reais aí. Se o pecuarista seguir cada uma delas, né, no final do ano vai fazer muita diferença. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e a gente espera que essas informações são relevantes para você, homem do campo, amigo produtor. E o nosso objetivo é esse, né? Levar a extensão rural para as fazendas afora e que as fazendas sejam mais produtivas e mais lucrativas. Com certeza. Vem aí o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no AgroSucesso.